eu gostava que nós pudéssemos abrir em Deuteronômio no capítulo 11. Deuteronômio no capítulo 11. Obrigado, Deus, porque estás aqui. Obrigado por tudo aquilo que já fizeste em nós nesta manhã. Obrigado pela forma como já te revelaste, como apareceste, como marcaste o teu lugar. Desde o início que nós te demos as boas-vindas para estares connosco. Porque se a tua presença não estiver neste lugar, Deus, é uma boa reunião entre pessoas, onde partilha pode acontecer, sorrisos, abraços, boa disposição, mas é a tua presença que faz a diferença, é a tua presença que nos marca, é a tua presença que nos molda, que nos vivifica, que nos restaura. É a tua presença que nos encoraja, é a tua presença que nos mostra o caminho certo a seguir. Então, muito obrigado pela tua presença nesta manhã. Muito obrigado pelo teu amor. Nós podemos sentir o teu amor nesta manhã, neste lugar, na nossa vida, Deus. E obrigado, Senhor, porque tu és um Deus tão terrível à luz da tua palavra, Senhor. Um Deus que é cheio de poder, cheio de autoridade, soberano em tudo o que faz, em tudo o que diz, em tudo o que decides, Deus. Senhor, e por isso tu és um Deus terrível, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente, mas também és um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso. Que nesta manhã, Deus, aquilo que colocaste no meu coração, Senhor, possa abençoar a nossa vida, que as palavras venham de Ti, Senhor, que os pensamentos venham de Ti, ó Deus, e que aquilo que possa sair, Senhor, da minha boca e possa, Pai, ser partilhado deste púlpito para a Tua igreja, Senhor, seja uma inspiração do Teu Santo Espírito na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu, nesta manhã, o tema que eu dei à mensagem é querer o que Deus quer. É um tema forte. Querer o que Deus quer. Sabem, há os que são filhos de Deus e há os que não são filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus dependem deles próprios, esforçam-se por depender deles, fazem tudo para depender deles. Okay? São pessoas, quem não é filho de Deus, depende da sua própria capacidade para ter sucesso, para ser alguém na vida. Okay? Eles dependem dos seus próprios sonhos, das suas próprias visões, do seu próprio entendimento, dependem das suas próprias capacidades, traçam o seu próprio caminho, resolvem as coisas à sua maneira, são como são e ninguém tem nada a ver com isso. Okay? E sabem, os que não são filhos de Deus, por norma, até podem alcançar algumas coisas boas ao longo da vida. Mas, quando elas alcançam algumas coisas boas ao longo da vida, deixaram algumas muito importantes para trás. Muitas delas para alcançar os planos que têm, os ideais que têm, os sonhos que têm, os objetivos, os alvos definidos que têm, deixam para trás muitas vezes os filhos, abdicam muitas vezes do casamento, abdicam muitas vezes da família, abdicam muitas vezes dos relacionamentos, abdicam muitas vezes dos valores com que foram criados e que podem ser positivos também. Deixam sempre algumas coisas para trás para poder alcançar e ter sucesso dependendo deles próprios. Mas não é assim com os filhos de Deus. Porque os filhos de Deus dependem única e exclusivamente de Deus, Pai. Amém? Então, se nós nos habituarmos a depender de Deus como filhos de Deus, se nós deixarmos que os sonhos de Deus comandem a nossa vida, se nós deixarmos que Deus trilhe os caminhos para a nossa vida, se nós deixarmos que seja Deus a definir os alvos a atingir, as metas a alcançar, o caminho a trilhar, se nós deixarmos que seja Deus a estabelecer os planos na nossa vida, a orientar os planos da nossa vida, quando assim é, eu garanto-vos à luz da palavra de Deus que nós vamos ter sucesso e não vamos deixar nada do que é importante para trás. Nós alcançamos o que Deus tem para nós, mas nós mantemos a família, nós mantemos os valores, nós mantemos os filhos, nós mantemos os relacionamentos, nós mantemos a nossa vida estável porque dependemos de Deus e não de nós ou de outra pessoa qualquer. É uma boa introdução, não é? O que é que isto tem a ver com querermos o que Deus quer? Vamos ao princípio da Bíblia, vamos fazer uma viagenzinha bem curtinha hoje. Deus faz o jardim do Éden e coloca lá o homem e a mulher, Adão e Eva. O que é que ele disse ao homem?
Ele disse, olha, tu tens aqui este jardim que é qualquer coisa. Então aquilo que tu vais fazer é cuidar dele. Vais cuidar do jardim, vais cuidar da tua esposa e todos os dias vais-te encontrar comigo. Então o que é que Deus estabeleceu ali com Adão? Olha, Adão, tu tens duas coisas para fazer que eu quero. A primeira, tu podes desfrutar de tudo aquilo que está aqui. Ou seja, eu abençoo-te, eu dou-te tudo o que tu precisas, não te deixes faltar nada e todos os dias encontras-te comigo. Então Deus estava a dar ao homem bênção e estava a requerer do homem comunhão e intimidade. Certo? Sim? Faz sentido isto? Isso. Então, cuidar do jardim, usufruir do jardim e ter comunhão diária com Deus. Vocês podem dizer assim, então e era só isso que Deus queria? Era. Deus tinha um propósito com Adão. Eu dou-te tudo o que tu queres e tudo o que tu precisas. Tu tens intimidade comigo. Então, se Adão quisesse o que Deus queria, ele estava bem na vida. Tinha tudo o que precisava e tinha intimidade e relacionamento com aquele que era o mais que tudo para ele. Era o Criador dele. Não é? A gente sabe o que é que aconteceu. Não foi suficiente. Como não foi suficiente, ele meteu os pés pelas mãos e hoje cá estamos nós a lutar contra as concupiscências da carne e dos olhos e a soberba da vida e por aí fora, não é? Mas graças a Deus que Jesus veio. Graças a Deus que Deus nos amou muito. Amém? Mas isto foi, muito resumidamente, foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Vamos um bocadinho mais à frente. Vocês todos conhecem a história de José. José está no Egito, já é governador do Egito, ele manda vir o povo de Israel para o Egito. No Egito o faraó deu casas, deu terrenos, deu tudo aquilo que eles precisavam para viver, sendo que não se esquecessem de que tudo o que eles tinham era do faraó. Mas o povo de Israel começou a ser muito numeroso. E era um povo sábio, porque tinha líderes sábios à frente dele. Então o povo egípcio começou a ficar com medo daquilo que o povo de Israel podia fazer. Então escravizaram-nos. E eles viveram escravos durante 400 anos no Egito. E a Bíblia diz que ao final desse tempo, Deus olhou para o sofrimento do povo e lembrou-se dele. E então foi em auxílio do seu povo. Ok? Porque não era o objetivo de Deus que o seu povo sofresse ou padecesse. Era o objetivo de Deus que o povo tivesse o mesmo destino que inicialmente que Deus tinha para Adão. Vamos lá perceber isto. Quando Deus se lembra da aflição do povo de Israel, levanta Moisés, todos vocês sabem a história, e Moisés torna-se o libertador por parte de Deus do povo de Israel e a saída do Egito. Todos vocês conhecem a história do Mar Vermelho, que é das mais conhecidas da Bíblia e das mais estrondosas. Agora, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, ele tirou para quê? Para o abençoar. E para que ele tivesse o quê? Comunhão e intimidade com Deus. Se nós formos ler Deuteronômio 11, e acompanhem lá na leitura, diz assim o versículo 1, vamos ler alguns versículos. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus e obedecerás continuamente aos seus decretos, às suas doutrinas e aos seus mandamentos. Deus era bastante claro. Pronto, existe para ter intimidade, comunhão comigo, para poderes ter benefício de tudo isso, então amarás o Senhor teu Deus, obedecerás continuamente aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas doutrinas. Versículo 8. Obedecereis, portanto, a toda a lei e a tudo aquilo que eu hoje vos transmito, a fim de que tenhais poder para herdar e conquistar a terra na qual estáis adentrando, ou estáis a avançar ou a entrar. Então Deus dizia, é assim, simples, amarás ao Senhor teu Deus, tenham comunhão comigo, tenham relacionamento comigo, tenham intimidade comigo, estejam comigo. Okay? E se vocês cumprirem tudo aquilo que eu vos ordeno, então vocês terão poder, capacidade para entrar e alcançar aquilo que eu tenho para vocês. Uau, fantástico. Intimidade, comunhão, relacionamento, bênção. E bênção, estamos a falar de tudo o que nós precisamos, ok? Versículo 9. E para que possais viver por muito tempo na terra que o Senhor jurou dar aos vossos antepassados e aos descendentes deles, terra onde mana leite e mel. Reparem, para que possais viver muito tempo. A terra prometida era o quê? Era a bênção de Deus, era a promessa de Deus na vida do povo. Então, se eles tivessem relacionamento e intimidade com Deus, Deus abençoava a vida deles e eles poderiam viver muito tempo na bênção que Deus tinha planeado para a vida deles.
Agora, transportem isto para os nossos dias e para a nossa vida hoje. Versículo 10. A terra em que vocês estão agora a entrar, a fim de tomardes posse, não é como a terra do Egito, onde vocês saíram e onde semeavam e eram obrigados a fazer toda a irrigação usando os pés como numa horta. Versículo 11. Mas a terra na qual vocês irão, logo que atravessardes o Jordão, vocês entram nela para dela tomardes posse, é a terra de montes e vales exuberantes. Não são montes e vales, meia dúzia de coisas assim ao cimo da terra que se elevaram na terra. Não, são exuberantes, são lindos, têm alguma beleza e não só beleza, têm alguma coisa boa nelas que vocês podem tirar proveito. Uau! Alimentados pelas chuvas do céu. É uma terra de que Jeová, teu Deus, zela com carinho. Reparem como tudo o que Deus dá, Deus zela com carinho. Os olhos do Senhor estão sempre fixos sobre ela, do início ao fim do ano. Ou seja, quem tem intimidade e relacionamento com Deus tem a bênção de Deus e é pelo ano inteiro. Isto é fantástico. Se a gente ler isto com olhos de gente, nós ficamos fascinados com isto. Portanto, se de facto vocês obedecerem aos mandamentos que hoje vos ordeno, amando ao Senhor vosso Deus e servindo a Ele com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo, chuvas de outono e de primavera. É no tempo certo, não era no tempo que o povo queria, era no tempo certo que Deus definia. Ok? Poderás assim recolher o teu cereal e tereis trigo, vinho e azeite com fartura. Claro, obviamente, não é por acaso que a Bíblia diz que diante de Deus está a glória, a riqueza e a honra. E dela nós desfrutamos quando estamos aonde? Na presença do Senhor. Darei boa erva no campo para os teus rebanhos, de modo que poderás alimentar e ficar plenamente satisfeito. Contudo, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. A ira de Jeová se acenderia terrivelmente contra vocês e ele fecharia os céus. Uau! Não haveria mais chuva e a terra não forneceria o seu produto. Deste modo, desapareceríeis muito depressa da boa terra que o Eterno vos concede. Uau! Que grande lição! Muitas lições para nós aqui. Ok? Pronto, mas eu não vou esmiuçar a passagem toda. O que eu quero dizer neste momento é isto. Deus tinha definido para o povo levar o povo para uma terra de bênção, onde durante o ano inteiro Deus tinha o controle de tudo, no tempo de Deus, e o povo usufruía de tudo o que Deus tinha para ele. Então, Deus tinha também bênção para o seu povo e queria relacionamento com o seu povo. Então, aquilo que Deus queria com Adão era o mesmo que Deus queria com o seu povo. É óbvio que aquilo que Deus queria demonstrar também com o seu povo era que diante de todas as nações da terra pudessem olhar para o povo de Israel e pudessem perceber: há um Deus e este povo é dele. Esse era o objetivo. Ok? Agora, o muito engraçado é que quando o povo de Israel entra na terra prometida, Deus faz um aviso ao povo e diz assim: vocês agora vão pegar em metade do povo, dividam o povo ao meio e metade do povo vai para um determinado monte. Eu não me lembro dos nomes porque são muito esquisitos. Vão para um determinado monte e metade do povo, nesse monte, vai declarar a bênção que eu tenho para eles. A outra metade vai para o outro lado do monte, vai para outro monte do outro lado e vai declarar as maldições que eu tenho para quem me desobedecer. E isto era um memorial ao povo de Israel, para o povo de Israel perceber: se eu tiver intimidade e comunhão com Deus e não tiver intimidade e comunhão com mais ninguém que não seja Ele em controle da minha vida e em prol da minha vida, então eu sei que vou estar no monte certo e eu vou ter a provisão de Deus na minha vida em todas as áreas da minha vida. Mas ai de mim, como Deus dizia aqui, ai de mim, se eventualmente eu me virar para o outro lado que não seja Deus. Então eu perco tudo. Então o que é que Deus quer nestas duas passagens? Deus quer abençoar e Deus quer intimidade e comunhão. Agora é muito interessante, porque vocês acham que quando o povo de Israel foi ao Monte Sinai, vocês acham que era suposto só Moisés subir? Deus queria estar com o povo, então o povo era dele. Então ele só queria estar com uma pessoa? Deus queria estar com o povo inteiro. O problema é que quando o povo de Israel chegou à base da montanha, do Monte Sinai, olhou lá para cima e viu raios e trovões, e viu fumo, e viu fogo, e ficou assustado com aquilo. E o que é que eles disseram? Olha Moisés, sobe tu. Aquilo que Deus te disser, nós aceitamos. E nós fazemos. Agora eu ponho-me a pensar que se o povo tivesse subido,
tinha tido um encontro e uma experiência com Deus da forma como Moisés tinha, e eu acho que dificilmente eles fariam o bezerro de ouro. E eu acho que dificilmente eles morreriam no deserto por rebelião. Porquê? Porque eles viviam uma experiência direta com Deus. Porque nós temos tendência ao longo da nossa vida de vivermos a nossa vida cristã dependente de outros. Ou dependente de um líder, ou dependente de um pastor, ou dependente de um profeta, ou dependente de um apóstolo, ou dependente de um bispo, ou dependente do que quer que seja. Mas sabem, apesar de todas estas pessoas serem importantes na igreja, importantes no ministério e importantes na nossa vida, nós precisamos perceber e entender que o melhor que nós temos a fazer é ir diretamente a Deus. Ok? Porque Paulo dizia, vocês não podem ser mais meninos e não podem levar só leitinho. Vocês têm que comer boa comida. Porquê? Porque chega uma certa altura em que vocês já não precisam de ser alimentados. Vocês já sabem o suficiente para alimentar quem não tem alimento. Então o que é que o povo de Israel fazia? Andava em cima dos pés de Moisés. E andar em cima dos pés de alguém e não ter comunhão e intimidade com Deus, vocês acham que faz sentido se eu tiver alguém em cima dos meus pés, dependesse completamente de mim? Sempre que essa pessoa precisava de alguma coisa, não era Deus que lhe dava, tinha que ser eu? Não faz sentido nenhum. Nós podemos e devemos ter intimidade com Deus todos os dias ao ponto daquilo que a gente precisa e quer. A gente encontra em Deus, mas encontramos por nós próprios. Porquê? Porque nós queremos o que Deus quer. E o que é que Deus quer? Abençoar e ser íntimo. E nós queremos isto. Abençoar, sermos abençoados e sermos íntimos dele. No Velho Testamento, quando Deus fez a aliança com o seu povo, ele fez uma aliança para abençoar e para ser íntimo. Mas agora vamos lá ver uma coisa. Até quando a gente chega ao Novo Testamento, será que acontece a mesma coisa no Novo Testamento? É óbvio que sim. Claro que o mundo mergulha todo no pecado, o mundo mergulha todo naquilo que não vem de Deus, não é? A Bíblia diz que o mundo todo jaz no maligno, morre no maligno, está no maligno, não é? As pessoas são geradas no meio do pecado, no meio do caos, no meio da confusão, no meio de tudo aquilo que Satanás trabalha contra a vida das pessoas. E em algum momento Deus teve que encontrar um justo para poder pagar o preço que ninguém podia pagar. Porquê é que ninguém podia pagar? Porque na terra Deus não encontrou um justo sequer. Então ele teve de fazer Filho, Deus, homem, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E quando Jesus morre em nosso lugar, a Bíblia ensina-nos de que Deus não faz só uma aliança com o seu povo no Velho Testamento. Deus agora faz uma aliança com a sua igreja. Vamos lá ler João. João 1, versículo 9, diz assim: a palavra, falando de Jesus, é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, ainda bem, porque se os seus tivessem recebido, nenhum de nós estaria aqui hoje. Então às vezes costumo dizer ainda bem que não o receberam, porque assim eles têm a oportunidade de o receber na mesma hoje e nós também. Versículo 12, mas a todos quanto receberam a Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Se no Velho Testamento, em Adão e Eva, com o povo de Israel, nós encontramos duas coisas que Deus queria: abençoar e ser íntimo. Quando a gente chega ao Novo Testamento, a gente encontra Jesus a morrer na cruz por todos aqueles que crescem nele, formando uma família, formando uma igreja, formando o reino de Deus. E assim, Deus não só estabeleceu no Velho Testamento uma aliança com o seu povo de o abençoar e ser íntimo, agora no Novo Testamento, com a morte de Jesus Cristo e a ressurreição de Jesus, Deus estabeleceu uma aliança com a sua igreja. De quê? Abençoá-la e ser íntimo. Abençoá-la e ser íntimo. Exatamente igual. Olha o que diz Jeremias 29, versículo 11. Porquanto só, isto fala Deus, porquanto só eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Deus Jeová. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor.
Agora reparem, aqui Deus diz o quê? Deus tem planos para coisas melhores, para coisas maiores, para paz, para bênção, ok? Não para prejuízo. E depois olhem o que diz o versículo 12. Então vocês me invocarão e vocês chegarão a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Eu me deixarei ser encontrado por vós, nem somos nós que o encontramos, é Ele que se deixa encontrar. Assegura o Senhor, e vos conduzirei de volta ao cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra, para onde eu vos dispersei, e vos repartirei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. O que é que Deus está a dizer aqui? Os meus planos são de bênção, os meus planos são de honra, os meus planos são de coisas boas para a vossa vida. Mas busquem-me, orem, encontrem-me, eu me deixo achar. Vocês estarão comigo e eu estarei com vocês. Então é tão simples. Querer o que Deus quer. O que é que Deus quer? Deus quer nos abençoar. E Deus quer ter comunhão connosco. O que é que nós precisamos de querer? Querer ter comunhão com Deus e sermos abençoados por Ele. Porque toda a Bíblia fala disto. Toda a Bíblia fala disto. Claro que, e vocês sabem, nós temos numa moeda duas faces. Certo? Nós não podemos falar e olhar só para uma face. Elas têm as duas faces. Sim, nós somos abençoados, é uma face. Ok, temos intimidade e relacionamento com Deus, é a outra face. Quando nós temos intimidade e relacionamento com Deus, isso implica o quê? Implica que a nossa vida agrada a Deus. E se a nossa vida agrada a Deus, nós fazemos tudo aquilo que é contrário ao mundo. Nós fazemos tudo aquilo que é contrário ao que o inimigo traz à nossa vida. Nós fazemos tudo aquilo que é contrário e impedimento para Deus ter prazer na nossa vida. Então, ter comunhão e intimidade com Deus já implica respeitarmos a sua lei, respeitarmos os seus mandamentos, respeitarmos a sua vontade, respeitarmos os seus sonhos, respeitarmos os seus desejos para a nossa vida. Ter intimidade com Deus implica dependermos dele. Vocês dizem assim, hoje o pastor não fala de pecado, hoje o pastor não fala que a gente tem que viver santidade, que a gente tem que viver consagração, o pastor hoje não fala que nós temos que nos apartar das coisas da carne. Pô, não, hoje não preciso. Basta só dizer que precisamos ter intimidade com Deus. E eu gostava de terminar com Salmos 84. Sabem, queridos, o que nós aprendemos na presença de Deus, a gente não consegue aprender na presença do homem. Aquilo que a gente encontra na presença de Deus, a gente não encontra estando na presença do homem. Aquilo que nós podemos ter estando na presença de Deus, o homem na sua presença não nos pode dar. É na presença de Deus que a gente encontra tudo o que é necessário para nós e que não encontramos na presença do homem. A presença de Deus precisa ser a nossa prioridade da vida. No domingo passado falámos de uma vida devocional, uma vida devocional diária com Deus. E hoje nós falamos de querer o que Deus quer. Se nós quisermos estas duas coisas, queridos, releiam Deuteronômio 11 ou revejam esta mensagem ao longo da semana no nosso canal do YouTube. E olha o que diz o Salmo 84, versículo 1. Como é amável, ó Deus, o lugar da tua morada, onde tu estás, onde tu habitas. Ó Senhor dos Exércitos, a minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. Ou seja, eu vivo ansioso, desejoso, expectante de estar na presença de Deus, de estar nos átrios, na presença, no lugar onde Deus está. O meu coração e a minha carne vibram de alegria pelo vivo Deus. O meu coração e a minha carne vibram de alegria. Exultam de glória, de graça. Porquê? Por querermos estar na presença de Deus. Agora olhem, eu acho isto fantástico. Versículo 3. Até o pardal encontrou o seu lugar. E a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar próximo ao teu altar. Reparem, até as aves encontraram lugares e ninhos para os seus filhotes. Mas ainda assim, aonde? Ao pé de Deus. Ó Eterno dos Exércitos, meu Rei e meu Deus. Versículo 4. Felizes os que habitam em tua casa, louvando-te sem cessar.
louvando-te sem cessar. Deus, isto está mal, graças a Deus por quem tu és. Sabem, nós não podemos querer estar com Deus quando tudo vai bem. Muitas vezes, quando tudo vai bem, nós até nos afastamos dele. Mas também não podemos estar só com Deus quando tudo vai mal e nos lembramos que Deus existe quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, até Deus agir quando tudo vai mal, nós precisamos consertar algumas coisas que já estão mal em nós. Deu para perceber? Então, para Deus agir quando as coisas estão más, muitas vezes, porque estamos afastados dele, precisamos consertar certas coisas dentro de nós para que depois Deus possa agir nas situações difíceis que estamos a passar. Versículo 5. Felizes os que em ti encontram a sua força e todos aqueles que são peregrinos de coração. Versículo 10. Pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Estar recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porquanto Deus, o Eterno, é o sol e o escudo. O Senhor concede graça e glória. Ele nenhum bem recusará aos que vivem na sua presença. Em algumas traduções, com integridade. Ó Senhor Todo-Poderoso, feliz é o ser humano que em ti confia plenamente. Uau! Que grande salmo. Que grande salmo. Há uma música muito antiga, não vale gozar, que diz assim: que amáveis são teus tabernáculos, suspiro pelos átrios do Senhor. Minha alma e minha carne exultam sim pelo vivo Deus. Tu és meu Rei e meu Deus. Pardais, casinhas encontraram, andorinhas, ninhos para si. E eu, os teus altares, ó Senhor dos exércitos, tu és meu Rei e meu Deus. Amém. Eu não sou muito destes discursos, mas, queridos, Deus tem tudo o que a gente precisa. Obrigado. Deus tem tudo o que nós precisamos. Se tu precisas de cura, Deus tem cura para ti. Se os médicos dizem que o diagnóstico, humanamente falando, é um caos, não há solução, é aí que Deus entra. Porque o que o homem pode fazer, Deus não intervém. Deus não precisa. Deus dá sabedoria ao homem também. Mas quando o homem não pode fazer nada e já não há solução, que grande milagre que Deus faz. E eu queria dizer-te nesta manhã, e queria que tu saísses deste lugar nesta semana a pensar: Deus tem tudo para nós. Para o ano inteiro. A chuva cai porque Ele ordena, no tempo dele ela cai. Ele tem a abundância que nós necessitamos, no tempo que Ele define. Os sonhos que Ele tem traçado para a nossa vida acontecem, os planos acontecem. Tudo o que Deus tem para a nossa vida acontece e é para nós. Mas queremos também a sua presença. Queremos também ser íntimos dele. Queremos também estar nos átrios dele. Porque é melhor lá estar um dia do que 1000 noutro lugar qualquer. Então, queridos, saiam daqui, nós vamos orar, mas saiam daqui com esta expectativa. Deus, eu quero o que tu queres. E Deus pergunta: o que é que tu queres? E tu dizes assim: quero ser abençoado porque tu queres que eu seja abençoado. E quero ter comunhão contigo porque eu sei que tu queres ter comunhão comigo. E o que é que a gente precisa de fazer para ter comunhão com Ele? Devocional. Ler a Bíblia, meditar naquilo que ela nos diz, ok? Orar, jejuar, fazer guerra, amém? Abençoar a vida do nosso próximo, fazer o bem a todos, até aos inimigos, ok? Porque às vezes os inimigos, esqueçam, fica para outra mensagem. Vamos querer o que Deus tem para nós e vamos querer ter intimidade com Deus, que é o que Deus quer também. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.